Uma mãe registrou um BO, um boletim de ocorrência contra um motorista de aplicativo por suspeita de discriminação. De acordo com a mãe, com a mulher, esse motorista, ele teria cancelado a corrida depois de ter se recusado a encostar o carro na calçada. Por quê? Para que ela pudesse colocar o seu filho cadeirante, PCD, pessoa com deficiência. Só que esse garotinho, filho dela, tem apenas 5 anos, é uma criança. E a ele, a cadeira de rodas e mais as bagagens. E essa criança de 5 aninhos, gente, olha, por isso que a gente fala o importante papel da inclusão, né? Ela estava a caminho da escola. E segundo a mãe, essa não seria a primeira vez que ela e o seu filho passaram por esse tipo de constrangimento e falta de educação. Eu vou agora com Luiz Otávio, que me chama mais uma vez ao vivo para trazer as informações na tela do Balanço Geral. Alô, Luiz Otávio, parece que você tem também essa entrevista exclusiva com a mãe desse garotinho, é isso? Boa tarde. Exatamente, Renema. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo já aqui dentro do Balanço Geral. As imagens mostram, inclusive, a movimentação dessa mãe, né, que vai embarcar no carro de aplicativo. Segundo as informações, ela teria vindo do município de São Miguel do Guamá e, inclusive, teria chamado o aplicativo para vir para casa da irmã aqui no bairro do Guamá. O grande problema foi que esse condutor, ao ver o carro, a cadeira de rodas, além dos outros pertences, ele acabou reclamando da demora do embarque e, quando viu a criança, acabou cancelando a corrida, ainda chegou a discutir com a mãe. Tudo isso, inclusive, foi relatado, né, à Polícia Civil durante a manhã de hoje, já que a mãe já registrou o boletim de ocorrência, já prestou depoimento, e as imagens que a gente vê na tela do circuito interno de câmeras de segurança é justamente do momento em que ela vai fazer esse embarque. As imagens foram cedidas por uma estância, né, o proprietário de uma estância na Avenida Bernardo Saião, que cedeu essas imagens para ela poder registrar o boletim de ocorrência, já que foi nesse local que ela fazia o embarque aí juntamente com a criança. A gente está aqui no bairro do Guamá para conversar com essa mãe com exclusividade. É claro que a gente não vai mostrar nem ela e nem a criança, mas a gente veio aqui para ouvir de perto o relato dela e tentar entender, até mesmo porque, segundo ela, é recorrente essa situação de embarcar em carro de aplicativo e o motorista, ao ver a criança com a cadeira de roda, cancelar a corrida para não querer fazer o transporte. A gente até agradece a tua entrevista por conversar com a gente, né? O circuito de segurança, inclusive, chama a atenção. O teu relato que foi divulgado nas redes sociais também chamou a atenção. O que aconteceu? A gente vê que tu tenta embarcar. Como foi isso? Foi assim, eu cheguei pela manhã, né? Aí o pai do meu filho pediu, chamou o Uber, né? 99. E ele chegou. Eu mandei mensagem, eu tenho mensagem mostrando que eu estava pedindo ajuda para um rapaz lá da empresa, lá do Porto, só para que me levasse para ajudar, porque eu já sei que toda vez é isso. A gente vai, a gente chama, eles veem, tá mostrando. Eu tenho provas, como o meu filho, ele é cadeirante, ele é deficiente, mas isso não acresce deles me tratarem desse jeito. Eu mudei a cadeira de rodas, porque eles me vejam, eles saem, eles se arrancam, isso não pode acontecer. Eu troquei de carro, eu botei nesse carrinho justo para tirar, para ver se eles me deixam eu entrar com ele, eu venho para fazer tratamento dele para cá. Então, ele simplesmente, eu coloquei o neném lá dentro, coloquei só um isopor, que eu saio com ele, com o lanchinho dele, e disse para ele, moço, só arreda mais para cá, que até na filmagem tá, que tá 1 metro lá, longe
da onde eu estava, né, que era para ele encostar na calçada, ele já está errado. Aí eu disse, moça, espera aí só um momentinho, porque o meu filho, quando eu chego e quando eu peço, eu digo, ele é cadeirante. E eu disse para ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu disse, moço, só arreda mais um pouquinho para cá. Ele disse, olha, isso daí não é comigo, que está falando lá. E ele pediu para que eu saísse do carro, que ele tinha cancelado. Ele ficou apertando lá no celular. Vai, sai daqui, que já cancelei a tua corrida. Eu disse, mas moço, é rápido. A minha irmã mora aqui perto, é rapidinho, eu cheguei de viagem. Eu saí de casa às 3 horas da manhã para eu chegar para cá, para Belém, para a gente fazer todo o processo, tudo direitinho. Eu espero, eu não passo por cima de ninguém, mas isso não é desde hoje. Isso serve para o aplicativo Uber também, que tem uns que não têm paciência. Isso já chega, já por hoje já acabou isso. Eu quero que eles fiquem cientes, porque se fosse com o filho deles, a gente não está fazendo nada de graça. A obrigação deles é esperar, ter paciência, sendo que eu já entro falando. Eles são ignorantes, eles não dão um apoio para a gente, nada. Não é obrigação deles, sim. Mas no momento que eles saem na casa deles, eles já têm que ir com o coração lavado, com o coração limpo e pelo menos dizer, tá, eu vou esperar, eu vou arredar mais aqui. E tá na filmagem que eu pedi para ele arredar, ele não quis arredar. E o meu filho ficou gritando, chamando ele de doido, de ignorante, de coração sujo, porque ele não quis esperar. Eu tô desde ontem, eu não comi, eu não dormi direito, porque ele me humilhou. Ele ainda disse assim, eu disse, moça, arreda pra cá. Ele disse assim, eu não tenho obrigação. Eu disse, mas por que obrigação? Eu disse, então isso não é o teu serviço, porque a pessoa, para ter um serviço, para ter uma profissão, ele tem que amar a profissão dele. E o meu filho não é porque ele é assim, deficiente, que não tem quem possa. Eu tô metendo a cara aqui para dizer que ele pode sim, ele pode circular, ele pode andar, ele tem direito sim, mas para isso tem que ter os preparos dos próximos para receber ele, entendeu? E ele pediu para sair, ele mandou comprar um carro que ele não aguenta, ele passa por isso, né? Aqui na Santa Casa, lá no CI, eles vejam, eles arrancam, eles são ignorantes, às vezes a gente vem de viagem já com um dinheirinho, eles dizem, tu já tem que sair com o dinheiro trocado, entendeu? Então isso é um despreparo deles, e eu quero que ele mostre o que eu fiz, alguma coisa de errado. Eu ainda fiquei calada, tirando o pessoal lá do porto, ainda falou com ele, seu ignorante, porque você não arredou, me ajudaram para retirar o meu filho dentro do carro. Meu filho já estava dentro do carro. A criança já estava embarcada. Dentro do carro, já estava. E ele gritou muito, ele já veio dormir mais de 10 horas da noite, só de estar escutando ele mandando a gente sair de dentro do carro. Inclusive, tu chegou a mencionar que tu deixou de usar a cadeira de roda para esse transporte. Porque eles vejam, eles não querem. Eles não querem, a cadeira de roda é pequena, meu filho tem 5 anos. Eles não querem aceitar a gente. Então, isso daí, então, pra que existe o aplicativo? Pra que existe esses carros? O táxi ainda tá botando de 10, de 100, de 1000, por quê? O táxi ainda vinha, ainda carregava a gente, mas como as condições agora tá precárias, a gente chama o Uber, entendeu? Mas o táxi ainda vem, ainda são educados. Não é, eu tô falando muito bem aqui, nem todos, mas isso serve para aqueles ignorantes que não têm paciência, porque isso daí é um preconceito com ele, uma criança indefesa, mas ele tem a mãe dele, ele tem família para proteger ele, entendeu? Ele vai ter a proteção, sim, primeiro de Deus, porque Deus não dorme. Eu falei para ele, ainda gritei para ele, tu não tem filho assim? Deus vai cobrar de ti, porque tu tá me rejeitando aqui, tu não sabe nem a hora que eu acordei, entendeu? Mas eu tenho as provas e por isso que eu tô aqui, fui na delegacia, registrei o boletim de ocorrência, eu tenho os vídeos, eu tenho tudo, porque ele vai ter que aparecer. Ele é tão inútil, ele é tão irresponsável que ele bloqueou nós, ele botou uma foto de um perfil de uma outra pessoa. Eu já consegui salvar essa foto, ele tá usando tipo aplicativo, acho que de outra pessoa, criminando pessoa que não tem nada a ver, entendeu? E bloqueou tudo, não tem nada, não tem nem como acessar, mas pelo vídeo que eu filmei ele, porque não é a primeira vez, Deus tocou no meu coração, disse pra eu filmar, e eu acabei filmando, foi que eu peguei ele. Então, por que ele saiu da casa dele para trabalhar, com esse coração dele, entendeu? E pelo que a gente vê, tu teve todo o cuidado, primeiro de colocar a criança dentro do carro, e quando ele viu os materiais, ele logo... Ele se aborreceu, ele não quis ter paciência, ele se aborreceu, ele não quis me esperar. Ele mandou eu sair, ele apertava lá, gente, ele apertava no celular. Só eu que vi. Sabe por que eu tô aqui assim? Porque eu fui maltratada. O meu filho viu. Se ele puder falar, ele vai falar como ele falou com a gente, porque ele fala. Ele é muito esperto, ele é inteligente. Em qualquer lugar eu vou atrás pelo meu filho, ele viu. Então eu nem teve reação de fazer nada que era para me ter feito, mas pelo meu direito, Deus é tão maravilhoso que fez eu fazer isso. Eu recuei, o pai não viu.
Depois que rolou tudo, ele não viu também. O rapaz que já falou, ele é ignorante. Eu tenho testemunha lá que os pessoal viram. Seu ignorante tá na câmera, ele volta para discutir. Ele vai e vem para discutir. Em nenhum momento ele chega a descer do carro? Não, ele disse ainda assim, o que é que vocês querem? Vocês pensam que vocês são o quê? Ele falou assim mesmo, tu tem dinheiro para me indenizar? Eu vou indenizar ele do quê? Que eu não fiz nada. Ele me pediu indenização, entendeu? Me intimidando. Eu disse para ele, tu vai ver, eu vou provar o que você fez, porque isso não se faz com ninguém. Isso é para ele nunca mais fazer com ninguém. Com ninguém. Eu vou até o fim. Ele, inclusive, bloqueou, né? Como tu falou. Sim. Ele bloqueou e vocês não têm informação. Se não tivesse printado a foto... Ele botou um perfil de um outro homem inocente que não tem nada a ver. Até a foto eu tenho que ele colocou, de um outro homem. E o que foi que a Polícia Civil disse hoje quando tu foi prestar depoimento? Eles me pediram que se eu pudesse pegar a imagem. Rodei muito ontem, cheguei tarde, fui lá na empresa, no porto. A dona lá conseguiu me dar a imagem, até porque ela estava ocupada, eu já agradeço muito. E fui levar para o delegado. Só que o delegado tem muita ocorrência lá, o delegado já me deixou para amanhã de manhã, já para ele ficar para a continuação do processo. Quando ele começou a fazer esse escândalo dentro do veículo e pediu para vocês disserem, o que o teu filho dizia? Ele dizia, seu louco, tu não tem educação, tua mãe não te deu educação. Mãe, bora embora daqui, bora sair daqui, bora comprar outro carro, não anda mais nesses carros. Ele pediu para eu comprar um carro. Isso que não pode acontecer, gente, não pode, não é de hoje. Tá aqui minha irmã de prova, a gente pegou o Uber aqui com eles aqui. Ele foi embora, ele, né, por causa da cadeira de roda. E sendo que a cadeira de roda é pequena, gente, ela desmonta tudinho. Ela cabe num Fiat, num carrinho pequeno, ela cabe, entendeu? E sendo que eu já largo todas as coisas dele, ele é pesado, entendeu? Eu tô com problema também de saúde de coluna, mas mesmo assim eu não desisto do meu filho e nunca vou desistir dele. E a gente estamos aí nessa luta que não é para ficar impune isso. Inclusive, tu vem durante esses períodos aí de São Miguel do Guamá para fazer que tipo de tratamento com ele? Ele é renal agora, ele é deficiente das pernas, né? Que ele tem mielomeningocele na coluna. Aí ele faz tratamento, a gente não sabe, ele tá pelas mãos do cirurgião para ver se vai ser retirado. E uma pessoa dessa não tem nem noção do que a gente passa. Não é ser por mim, é pelas outras mães também, que eles têm a consciência de esperar, de ter paciência. Não tô falando só por mim, por outras mãezinhas também. Eles são mal educados. Ele já teve um que falou uma vez, aí tá comendo alguma coisa, não pode comer nada aqui. Não, ele não tá comendo nada, eu só tô com uma garrafinha de água, porque eu já sei como eles são, entendeu? Às vezes eu venho 4 vezes no mês, não é para qualquer um tá vindo para lá e para cá. E todo esse período sempre tem que usar o aplicativo? Sempre tem que usar, sempre tem que usar. E aí é complicado ter que viver isso aí, tu jamais imaginou que chegaria a esse ponto, mesmo já sendo a primeira vez, né? Sim, esse tipo de gente aí a gente tem que eu já entro, já tem que aturar, porque muitos não esperam, ficam com a má educação, entendeu? Não todos, esses aí que são ignorantes, não tem que estar rodando não para trabalhar não. Qual é o teu desejo? Meu desejo é respeito, né? Eu quero muito respeito e que eles olhem pelo próximo, porque eles não sabem o dia da manhã deles. Nós não sabemos, né? Eles não imaginam a lida diária difícil? Não sabe. Não sabe se a gente já comeu, se a gente tomou banho, se a gente já viveu o nosso dia, já dormiu, entendeu? Renê, é o reflexo aí, né, de uma situação complicada enfrentada pela família. A gente está aqui, se você tiver alguma pergunta, a gente até repudia essas atitudes e até reforça, né? Não generalizar, não são todos os motoristas de aplicativo que são dessa forma. Inclusive, quem usa o aplicativo para fazer esse transporte, para ser transportado, sabe que existem trabalhadores sérios, que levam a sério mesmo a profissão, mas infelizmente a gente tem que encontrar pessoas como esse homem. Pode perguntar, Renê. Olha, perguntar não, né? Mas fazer uma colocação a essa mãe. Você vê aí o que ela faz, o quanto ela sofre, né? Para fazer o tratamento do seu filho, que agora ela disse ser renal também. Ela sai de São Miguel do Guamá 4 vezes no mês, ou seja, 1 vez por semana para vir até a capital para ter o quê? O tratamento para o seu filho. E aí encontra com um monstro, porque para mim não tem outra palavra. O cara que maltrata uma criança, independente
independente da criança ter deficiência ou não, o cara que maltrata uma criança, ele maltrata um anjo, meu irmão. Ele maltrata aquele que não tem o mínimo poder de defesa. Então, a única coisa que eu gostaria que você, Luiz, passasse para a mãe, na realidade, é que ela continue lutando pelo seu filho. Dê parabéns a essa mãe. Parabéns por não desistir desse garoto, e esse garoto muito bem educado. Muito obrigado aí, Luiz Otávio, trazendo as informações. E triste, né? Triste. Olha, mãe, dá o nome do aplicativo no aplicativo para banir esse camarada. Esse camarada tem que ser banido do aplicativo. Não adianta ficar bravo comigo, não, rapaz. Você maltratar uma mãe e uma criança que, como ela mesmo disse, acorda 3 da manhã para chegar na capital para levar o filho à escola, fazer um tratamento. E aí você ainda diz isso. Ah, isso não é problema. Meu filho tem deficiência. Cara, isso não é problema meu. Claro que não é. Claro que não é. Agora, se você se presta, né, a trabalhar com o público, você tem que ter, no mínimo, respeito para com as pessoas. Por isso eu peço para que a mãe denuncie, fez o boletim de ocorrência, tem que fazer, e jogue no aplicativo, em todos os aplicativos. Para que quando esse nome chegar lá e esse CPF chegar lá, nenhum aplicativo aceite. Nenhum aplicativo. Porque nenhum ser humano merece ser tratado dessa maneira.